Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Talvez você esteja agora ouvindo esse devocional através do canal do YouTube. Talvez você recebeu esse devocional, alguém compartilhou para você. E então, seja bem-vindo e vamos juntos meditarmos a palavra de Deus. Hoje, o texto escolhido para meditarmos encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 18. O livro de Provérbios, capítulo 16, o versículo 18. Vamos ao texto. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Novamente, um versículo curto. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Lembrando aqui, meus irmãos, que eu estou utilizando a Bíblia João Ferreira de Almeida, Almeida Corrigida Fiel. Então talvez a sua tradução possa estar diferente, mas o sentido é o mesmo. E hoje nós vamos falar desse sentimento. Qual sentimento? A soberba, o orgulho, né? Esse sentimento que todos nós detestamos, todos nós conseguimos, às vezes, facilmente identificar no outro, mas poucas as vezes são as vezes que nós reconhecemos esse sentimento em nós. Eu gosto sempre de explicar o contexto, né? Nós estamos lendo o livro de Provérbios. É importante nós entendermos que o livro de Provérbios faz parte dos livros de sabedoria bíblica, encontrado aí no Antigo Testamento, como você pôde perceber. Ele contém uma série de ditados e ensinamentos sobre diversos aspectos da vida. Dentre esses aspectos da vida, dentro do livro de Provérbios, há vários temas que são abordados, entre sabedoria e loucura, moralidade e ética, fala de relacionamentos, trabalho e preguiça, e o temor do Senhor. Então, é um compilado de provérbios de sábios, né? Muitas pessoas atribuem o livro de Provérbios a Salomão, né? Mas, não sei se os irmãos sabem, o livro de Provérbios, majoritariamente, ele contém os ensinamentos de Salomão. Porém, outros sábios e escritores também colaboraram para que esse livro fosse desenvolvido. E essa ideia de que todos os provérbios vieram de Salomão é por conta do ano de vida de Salomão. Salomão viveu por volta de 970 a 931 a.C., né? E grande parte dos provérbios que constam nesse livro remontam deste período, tá bom? Mas nós temos outros sábios que fizeram parte, né? Algumas seções identificam especialmente outros autores, como os homens de Ezequias, que é o provérbio do capítulo 25, versículo 1, que contém vários provérbios de Salomão e Agur, Lemuel e outros autores. Tá? Mas o importante é nós entendermos o contexto a qual esse livro foi escrito. Vamos falar então de soberba, vamos falar então de arrogância. É difícil, né, meus irmãos? Nós convivemos com pessoas assim. Você já conviveu com aquela pessoa arrogante? Com aquela pessoa que bate no peito e diz, né, eu sou, né? Tem gente que é tão arrogante que ela se sente até a quarta pessoa da Trindade. Ela usa até a expressão de Deus para resumi-la, né? Eu posso, eu faço, eu não preciso de ninguém. É importante nós entendermos que a arrogância ela nasce de uma avaliação individual. O que eu estou querendo dizer? O arrogante, ele se vê superior aos outros. Então é uma forma a qual ele se enxerga. Mesmo que esse olhar sobre ele mesmo não corresponda com a realidade. Então, a arrogância, ela precisa ser combatida primeiramente pela pessoa que é arrogante. E se a pessoa não fizer um exame de consciência e se entender
e se conhecer, dificilmente a pessoa vai conseguir se livrar desse vício, né? E quando aqui o livro de Provérbios nos apresenta o versículo 18 dizendo que a soberba precede a ruína, ele já deixa claro que o caminho da arrogância tem um ponto. A arrogância vai nos levar a um lugar, a ruína. Porque, meus irmãos, é difícil você conviver com uma pessoa que tudo ela sabe. E se tudo ela sabe, ela não precisa aprender nada. Ela é a boa. O problema da pessoa arrogante é que ela perde a oportunidade de aprender. Ela perde a oportunidade de evoluir. Quando nós fazemos um exame de consciência, auto nos avaliamos, nós vemos que nós não somos tão bons assim. Nós vemos que nós temos virtudes, mas também temos vícios. Que há em nós coisas que precisam ser lapidadas, trabalhadas. Quando nós vemos Jesus chamando os primeiros discípulos, ele dá uma ordem, ele dá uma ordenância. E qual é essa ordenança? Ide fazei discípulos. Então, ora, se eu vou fazer discípulos, no meu ofício de fazer discípulo, eu sou mestre. Porque essa é a dinâmica do reino. Aquele que sabe um pouco mais, ele já se torna um mestre daquele que não sabe nada. Então, quando Cristo diz assim, ide fazer discípulo, ele está querendo dizer ensinai. Ensinai o quê? Aquilo que você aprendeu. Então, ora, se hoje eu estou podendo ensinar algo, um pouco que seja, é porque lá no passado eu não sabia nada, mas alguém me olhou com um olhar de misericórdia e me ensinou. Agora, como uma palavra dessa vai se aplicar a um arrogante, a uma pessoa soberba? Uma vez que o soberbo sabe tudo. Uma vez que o soberbo, e por ele se ver desta forma, ele perde a oportunidade de aprender. Melhor coisa para uma pessoa soberba é fazer um exame de consciência. É ver as suas falhas, reconhecer as suas falhas. Não tem como uma pessoa dessa se manter. Você precisa dos outros. Não tem como. A nossa caminhada de fé, a nossa caminhada de igreja é de 2 em 2. Aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu me faço presente. É interessante que igreja não é feito para ser um. Igreja é para ser feito no plural. Não tem como você ser igreja sozinho. Ninguém consegue viver sozinho. A sua arrogância, a sua soberba não vai te levar a lugar nenhum. E a arrogância, muitas vezes, vem acompanhada de algum cargo que você exerce. Meus irmãos, tem gente que é arrogante por conta de um ministério dentro da igreja. Ah, porque eu sou pastor. Ah, porque eu sou evangelista. Ah, porque eu... Não, aí é a escada, né? Tem gente que acha que vida com Deus é um degrau. Tem gente que acha que vida com Deus é uma hierarquia. E Cristo não deixou isso para nós. Nós vemos que na última ceia, Jesus coloca um avental e se reclina para lavar o pé dos seus discípulos. E aí Jesus quebra um paradigma. Jesus ali com aquela ação, ele mostra o maior é aquele que serve. Maior é aquele que tem a disposição de se reclinar. E se reclinar, meus irmãos, é você se colocar numa situação de desconforto. Então Jesus, sendo o mestre, se reclina. Jesus, sendo o mestre, pega a bacia para lavar os pés dos discípulos. E nota-se que depois essa bacia aparece novamente no Evangelho. Em qual momento? Com Pilatos. E aí que está a grande questão. Por 2 vezes, meus irmãos, a bacia vai aparecer na nossa vida cristã. Ou você estará em posse da bacia para reclinar e lavar os pés
dos discípulos, porque você entendeu o propósito. Você entendeu que a sua chamada não é para ser servido, mas servir. E isso já te coloca numa situação de privilégio, privilégio esse de dar. E se você está oferecendo, é porque alguém lhe deu primeiro. Nós não doamos, nós não abençoamos porque somos bons. Não. Ah, meu Deus, eu vi o camarada ali na rua que está com fome. Vou lá levar um prato de comida para ele. Ah, como eu sou bom. Tudo bem, você pode levar como bondade. Mas lembre, você só está abençoando porque Deus te abençoou primeiro. Então, em algum momento da vida você pode se deparar com a bacia para lavar o pé do seu irmão, porque ele continua sendo seu irmão. Ou você pode se deparar com a bacia na situação de Pilatos, para lavar as suas mãos e dizer: eu não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu. Afinal de contas, o seu cargo, a sua patente, não lhe permite descer. Isso são assuntos de réis mortais. Eu vou lavar as minhas mãos, né? Porque eu não tenho nada a ver com isso. E quando esse provérbio nos traz que a soberba precede a ruína, nós precisamos muitas vezes, meus irmãos, ser autocrítico e entender. Hoje, infelizmente, entendam bem o que eu vou dizer, meus irmãos. Eu não estou dizendo que não existe tentação, que não existe o trabalhar do mal. Nós meditamos dias atrás, Efésios capítulo 6, que dizia que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, né? Os príncipes deste mundo, ou seja, o mal. Mas, meu irmão, nós precisamos entender que hoje tem um grupo de pessoas que diz que tudo é o diabo. Todo problema é do diabo. Não, meu irmão. Não, nem tudo é do diabo. Às vezes é como você leva a sua vida. Entendeu? Não é o diabo não, tem gente que é ruim mesmo. Desculpa dizer. Tem gente que é soberba mesmo, tem gente que é arrogante mesmo. Não tem como. Tem gente que nem no leito, nem enfermo, nem doente, amolece o coração. É incrível isso. E aí, ele diz que a altivez do espírito precede a queda. Meu irmão, não se ache muito não. Não se ache muito não. Porque até para carregar o nosso caixão, você vai precisar de 6 pessoas. Você já parou para pensar que do seu nascimento à sua morte, você sempre vai precisar de alguém ao seu lado? Ah, eu não gosto de negro, ou eu não gosto de preto. Não se preocupe, quando você for enterrado, meu irmão, você não vai poder questionar se a cova do seu lado tem um afrodescendente, um preto, um negro ou não. Ah, eu não gosto de pobre, eu não gosto de Beltrano, eu não gosto de Ciclano. A vida está aí para nos ensinar, meus irmãos. Então, muita arrogância não vai nos levar a absolutamente nada. Quais são os pontos que nós podemos trazer com essa palavra? Primeira coisa, reconhecer a fraqueza do orgulho. O orgulho nos faz pensar que somos autossuficientes e ninguém é autossuficiente. Ninguém. E por isso a importância de nós estarmos inseridos em uma comunidade de fé. Com todos os problemas, com todas as dificuldades, e a maioria das dificuldades que nós temos nas igrejas e comunidades de fé são problemas de relacionamento. Pare e repare, né? E observe. Os grandes conflitos que estão permeando as nossas igrejas são conflitos de relacionamento. Então, quando nós estamos em uma comunidade de fé, a primeira coisa é de entender que igreja é feita com pessoas. E pessoas são suscetíveis a erros, mas também estão suscetíveis a melhorar. Também nós não temos que tomar esse pensamento, não. Da mesma forma que nós erramos, nós também podemos melhorar. Nós podemos também fazer um exame de consciência, nos arrepender dos nossos erros e buscar a melhoria. Mas agora, isso é o que é importante da igreja. Só no relacionamento nós vamos quebrar essa nossa autossuficiência. Igreja é isso. Eu não sei cantar, mas o outro sabe cantar. Amém. Ninguém faz tudo na igreja. Não é para fazer, é um corpo.
Não é sobre a cabeça ser mais importante, ou o pé ser mais importante, o pulmão ser mais importante. Para com isso, meu irmão. Como eu disse, o orgulho nos faz pensar que somos autossuficientes, que não precisamos de ajuda de ninguém, nem mesmo de Deus. Quando nós achamos que nós não precisamos de ajuda de ninguém, que dirá de Deus? Talvez você achou que você era um bom motorista. Por isso que o carro derrapou, mas não bateu. Talvez você achou que você era um ótimo lutador, sabia defesa pessoal. Por isso que naquela briga nada te aconteceu. Talvez você achou que você era muito esperto, porque na prática desse pecado ninguém descobriu, ninguém te pegou. Não, meu irmão, era Deus te protegendo, era Deus te guardando, era Deus te dando livramento, meu irmão. Nós temos que pensar porque essa atitude, meus irmãos, pode nos afastar do nosso relacionamento com Deus. Uma pessoa arrogante dificilmente tem um bom relacionamento com Deus. E o que nós precisamos? Reconhecer as nossas fraquezas. Quando nós reconhecemos nossas fraquezas, nós estamos abertos à humildade. E não vamos confundir aqui humildade com pobreza. Tem gente, porque aquela pessoa é pobre, ela é humilde. Isso não tem nada a ver. Deus não vai te amar menos por ter dinheiro e nem vai te amar mais por ser pobre. Não existe isso. O que mais tem é pobre, arrogante, querendo ganhar dinheiro para pisar na cabeça do outro pobre. Pobreza não tem nada a ver com humildade. Humildade está pautada num coração ensinável. Então, a partir do momento que você aceita ser um discípulo, a partir do momento que você aceita o projeto de Deus, está querendo dizer, eu tenho um mestre e vou aprender com ele. Eu sou um ser humano imperfeito, eu sou um ser humano incompleto e eu preciso melhorar. É sobre isso. Outro ponto importante, nós precisamos ser vigilantes com a nossa arrogância. Reconhecer em nós atitudes arrogantes. Reconhecer em nós. Eu não aceito ficar nessa fila. É um absurdo. Sabe, tem gente que acha que a vida é um camarote VIP para ela. Né? Ela é o alecrim dourado. Né? E o arrogante é complicado. Porque ele fala mal mesmo. Ele fala mal do culto, ele fala mal do ministério de música. Nada tá bom pro arrogante. Aliás, é tudo sobre ele. Então nós precisamos ser vigilantes com essas atitudes de arrogância. Torna a dizer, é fácil nós identificarmos a arrogância no outro. Difícil é nós pararmos e olharmos para a nossa atitude e dizer, foi uma atitude arrogante, foi uma atitude orgulhosa. Buscar humildade e dependência de Deus. Só um coração humilde está pronto para depender de Deus. Se nós não tivermos um coração humilde, nós sempre vamos nos colocar numa posição de queda de braço com Deus. Sabe o que é posição de queda de braço? É aquela posição de que Deus está fazendo, Deus está agindo, mas eu sempre quero colocar uma ponderação no que Deus está fazendo, porque não parece. Né? Deus está fazendo, mas Deus poderia ser diferente. Deus, mas poderia ser melhor. Não. Humildade e dependência. Esse é o segredo do cristão, esse é o segredo do crente. Humildade e dependência. Eu dependo do Senhor. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o Senhor. É o que Jó evidencia no seu livro. Então, meus irmãos, para o dia de hoje, vamos pensar sobre esse sentimento. A arrogância, a prepotência, o orgulho, a vaidade, tem cegado a muitos. E torno a dizer, esses sentimentos estão na sociedade. E se estão na sociedade, também estão na igreja, também estão na comunidade de fé. Você conhece alguém arrogante? Você conhece alguém soberbo? Eu convido você a ter misericórdia dessa pessoa. Eu convido você a orar por esta pessoa. Eu convido você a colocar o nome dessa pessoa em oração, para que ela tenha um coração ensinável, para que ela venha entender que ela depende do Senhor e muitas vezes
os irmãos ao redor é a forma com que o Senhor encontrou de abençoá-la, de mantê-la, de protegê-la. Agora, se esse sentimento está no nosso coração, que o nosso coração seja um coração humilde, um coração que não tenha medo de depender do Senhor. Então, precisamos refletir sobre essas áreas das nossas vidas e saber que o orgulho, ele corrói. O orgulho deixa marcas profundas, profundas. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque a Tua palavra continua sendo, nos norteando, continua sendo a bússola da nossa vida. Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que o nosso coração se envaideceu, pelas vezes que fizemos um julgamento errado sobre nós, pelas vezes, Senhor, que nos colocamos acima do irmão, pelas vezes, Senhor, que nos sentimos superiores, quando na verdade nós somos todos irmãos, somos todos teus filhos, dependentes. A palavra vai dizer que todos pecaram e foram destituídos de sua glória, ou seja, não há maior ou menor no reino de Deus. Somos todos necessitados da tua graça. Como dizia o teólogo, somos todos mendigos apontando para a mesa onde há pão. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a ser um sinal verdadeiro da tua presença, Pai. Que nenhuma arrogância, que nenhuma vaidade, Senhor Deus, roube o centro que é o Senhor. Senhor Deus, nós queremos renunciar a todo desejo de aplauso, de reconhecimento, desejo de ser ovacionado, desejo de possuir uma glória que só pertence ao Senhor, ó Pai. Tira do nosso coração esse fermento de vaidade, esse fermento de orgulho, esse desejo de fama, de ser reconhecido, ó Pai. Nos ajude a ser reconhecidos por Ti, nos ajude a ter relacionamento verdadeiro contigo, Senhor. É isso que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.